Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês que já se encontram por aí, nos acompanhando nesta live, que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa e também a sua família. Seja bem-vindo, povo de Deus. Vamos agora para o momento da palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 9. Vamos falar hoje sobre dois tipos de irmãos que tem numa casa. Gênesis capítulo 9, verso 20. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Noé planta uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-o saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E depois despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Cã, servo de servos, seja os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então vamos lá, irmãos. Dois tipos de irmãos que tem numa casa. Qual dele nós somos? E o que isso pode refletir em nossa vida? O que isso pode atrair para as nossas vidas, tá? Nós vemos aqui, meus amados, que na casa de Noé, entre seus 3 filhos, tinha 2 tipos de filhos, que comportava de forma completamente diferente, né? A gente vê os comportamentos em contraste aí de Cã, de Jafé e Sem, certo? Então nesta casa os filhos demonstram agora um comportamento diferente que atraiu alguma coisa para a vida deles. E com base nisso nós vamos falar. Eu quero, meus irmãos, trazer este contexto para a igreja, para o seio da igreja, na casa de Deus. Também hoje existe 2 tipos de pessoas na casa de Deus, e por que também não falar no seio das famílias, muitas famílias por aí, tá? Comportamento diferente, e eu posso já começar aqui dizendo que nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso comportamento, porque nós teremos que colher aquilo que nós semeamos. Então precisamos tomar muito cuidado com a forma que nós, meus irmãos, com a forma que nós nos comportamos, tá bom? Aqui vai mostrar para nós que Noé planta uma vinha. Aqui Noé tinha acabado de sair da arca pós-dilúvio, e então Noé começa, meus irmãos, tudo do zero ali. Noé começa a cultivar a terra, e a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha. Como Noé ainda não tinha experiência, acredito eu, naquele tempo também não havia como armazenar, não tinha geladeira como hoje, né, para armazenar o suco da uva. Acaba que a uva acabou fermentando, o suco acabou fermentando, e Noé foi beber, e a Bíblia Sagrada diz que ele acabou embriagando. Noé embriagou, e essa embriaguez de Noé trouxe, meus irmãos, para o próprio Noé uma grande vergonha. Trouxe para a família de Noé e para Noé, para os seus filhos, um grande desastre, certo? Se nós fosse falar um pouquinho mais sobre a embriaguez, sobre a bebida alcoólatra, né? A gente tem muito o que falar sobre, a Bíblia fala muito sobre a bebida alcoólatra. Em diversos lugares há punições, há consequências terríveis para aqueles que bebem bebidas alcoólatras, né? A bebida alcoólatra traz duras consequências, tanto para a pessoa que bebe, como também para as pessoas que estão ali à sua volta.
Aqui nós temos um grande exemplo, porque Noé embriagou, Noé perdeu a consciência, Noé perdeu o juízo por um tempo, e quando na tenda dele, né, Noé tirou a sua roupa, ele se descobriu, ele ficou nu. E no contexto da época, meus irmãos, ficar nu da forma que Noé ficou, ou seja, a modo dos seus filhos ver a sua nudez, era, meus irmãos, um insulto, era uma situação muito complicada. Os filhos não podiam ver, não podiam descobrir a nudez dos seus pais. Tinha esta forte repreensão no Antigo Testamento. Não podia, certo? E mais Noé, bêbado, ele saiu de si, perdeu ali o controle e fez esta grande barbaridade. Ele se cobriu, mostrando ali a sua vergonha e trazendo vergonha para dentro da sua casa. E aí, meus irmãos, Noé então, embriagado, jogado ali pelo chão, nu. E a Bíblia diz que Cã foi e viu o seu pai nu. Você sabe que na casa sempre tem aqueles que são mais atentados, vamos dizer assim, né? Tem aqueles que são mais arteiros. Sempre tem aquele que respeita mais, mas tem aqueles que desonram também os seus pais. E é sobre isso que nós vamos estar falando agora. 2 tipos de filhos dentro de uma casa. A Bíblia diz que Cã, ao ver a nudez do seu pai, ele trouxe esta situação, ele foi falar para os seus irmãos que estavam lá fora. Ao invés dele cobrir a vergonha do seu pai, resolver ali aquela situação, não. Ele saiu, meus irmãos, para fora com aquela notícia. Ela saiu de fora, ele saiu dali propagando aquilo que ele deveria, meus irmãos, esconder, aquilo que ele deveria resolver. Um abraço para minha mãe, paz do Senhor, manhã, um forte abraço, um beijão aí para a senhora, para meu pai, também para Alice, tá bom? Deus abençoe vocês. Então, meus amados, Cã, ele viu a nudez do seu pai. E o fato dele sair e trazer esta situação, o ocorrido, para os seus irmãos que estavam lá fora, e a gente começa a analisar o contexto, a gente começa a analisar alguns comentaristas, né, se concordam que o fato dele sair lá de dentro, trazendo a notícia, era vamos dizer assim, um comportamento de zombaria, né? É um comportamento desrespeitoso. Ele devia ter resolvido o problema, né? Porque os filhos era muito desonroso, era uma desonra, era uma falta de respeito para os filhos ali, meus irmãos, descobrir a nudez de seu pai. Então ele teria que ter sentido temor, ele teria que ter respeitado. Não é porque o pai errou que ele vai, meus irmãos, propagar o erro, trazendo mais vergonha ali para o seu pai. Então ele, meus irmãos, ao invés de resolver, ele trouxe essa situação para outras pessoas. E já os seus 2 irmãos, Cã e Jafé, ou seja, Sem e Jafé, Jafé e Sem, olha o comportamento, a diferença de comportamento desses dois. Completamente diferente do comportamento de Cã. Sem e Jafé, os outros 2 filhos de Noé, eles sentiram temor. Ele respeitou o seu pai, respeitou a tradição, respeitou o princípio aprendido. Ao invés, meus irmãos, de rir da nudez do seu pai, ao invés de zombar, ridicularizar, desrespeitar a nudez do seu pai, ele agiu completamente diferente. Os 2 pegaram uma veste, um pano, né? E um segurou de cá e outro de cá, e virado para trás, eles foi chegando devagarzinho, foi chegando, entrou na tenda e cobriu o seu pai, cobriu a vergonha do seu pai, cobriu aquilo que Cã estava rindo lá fora, aquilo que Cã estava ridicularizando, aquilo que estava trazendo vergonha, eles cobriram com as costas viradas para trás, para não olhar para a nudez do seu pai. Olha que atitude, que atitude. E na igreja, vamos dizer assim, no contexto geral, não somente na igreja, mas estou falando bastante aqui de igreja, porque isso acontece também. E nós somos da igreja, meus irmãos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso comportamento, tanto na igreja como em casa e como no convívio social, mas em especial no seio da igreja.
Na igreja tem também dois tipos de filho. Dois tipos de filho. Aquele que vê o erro do seu irmão e ao invés de cobri-lo, ele propaga para outras pessoas. Ao invés, meus irmãos, de resolver, e é claro, quero pontuar aqui também o seguinte, que esse cobrir aqui não é no sentido de concordar com o erro e de, ocultar o erro debaixo dos panos ali e não resolver. Não, não é nada disso. O que eu estou dizendo aqui é não expor aquilo que já é vergonhoso, para aumentar mais ainda a vergonha das pessoas propagando para outras pessoas lá fora. Hoje aqui na internet, por exemplo, tantos canais, meus irmãos, canais no YouTube e também nas redes sociais, a gente vê pessoas que é igual aquela ave, aquele urubu. Fica esperando, meus irmãos, qualquer coisinha para jogar na internet o erro do seu irmão, aquilo que ele poderia se comportar como sem fé. Resolver ao invés de propagar o erro da pessoa. Quantas pessoas, meus irmãos, que nos vigiam, quantas pessoas que nos seguem, esperando uma falha nossa, esperando uma falha sua, uma falha minha, para propagar, trazendo mais vergonha em cima de uma situação que já é vergonhosa. Como, meus irmãos, tem pessoas hoje que nem força de voltar para a igreja tem mais. Por quê? Por causa da vergonha que a pessoa cometeu e, além do mais, porque do seu próprio erro a pessoa às vezes se arrepende, volta atrás. Mas o problema, meus irmãos, é que outras pessoas prejudicam a vida moral desta pessoa de tal modo que a pessoa não se sente bem mais, não se sente mais confortável, não tem mais coragem de congregar, de buscar a Deus, de participar, de ser membro de uma igreja. Quantas pessoas, meus amados irmãos, então, com a sua vida moral ridicularizada, quantas pessoas desacreditadas, quantas pessoas, meus irmãos, desviadas, vamos dizer assim, por causa dos cães, que ao invés de ajudar a resolver, propagou os seus erros. Meus irmãos, nós não fomos chamados para propagar erro, nós somos chamados para propagar o Evangelho de Cristo. Certo? Então nós precisamos agir como Sem e Jafé, que ao invés de levar para as redes sociais, ao invés de formar grupinhos, panelas, nós precisamos abraçar, nós precisamos, meus irmãos, ajudar, nós precisamos ajudar aquela pessoa a se livrar, se libertar daquela vergonha e de uma tragédia, tanto espiritual como também moral. Quais têm sido, meus irmãos, as nossas atitudes? Será que nós temos orado quando percebemos que alguém cometeu um grande pecado? Quando alguém cometeu um grande erro, um grande escândalo? Como nós devemos agir diante destas situações? Será que vamos já arrebentar com a vida da pessoa? Ou é mais fácil, correto, nós abraçar aquela pessoa e falar: irmão, e é claro, irmão, eu não estou falando, repito mais uma vez, não estou falando de passar a mão no pecado. Não, não é isso. Eu não estou falando, meus irmãos, que temos que concordar com o erro das pessoas. Não estou falando, meus irmãos, que a gente tem que, ajudar, colocar debaixo do tapete aquela situação. Não, não é isso. O que eu estou falando, meus irmãos, é sobre o estender as mãos. O que estou falando, meus irmãos, é sobre abraçar. Olha, meu irmão, e confrontar no secreto, não publicamente, porque tem pessoas que têm prazer em acabar com você no meio das pessoas. Não, mas o verdadeiro cristão é aquele que no público até te defende, mas no secreto ele vai puxar a sua orelha, ele vai te confrontar, ele vai fazer você entender a gravidade do seu erro. Não para condená-lo, mas para te ajudar a recuperar. Meu irmão, minha irmã, você errou, você está errado, foi muito feio o que você fez, foi muito ridículo, né? Então precisamos abraçar, não apoiar o erro, abraçá-lo, mas sempre cobrindo a pessoa no sentido de não expor para os maiores ridículos possível publicamente.
Então, meus amados, esta mensagem aqui de Noé e seus filhos nos ensina muitas coisas. Como devemos comportar diante daquelas pessoas, ou como aquelas pessoas que errou, que fracassou, que envergonhou com as suas atitudes. Quantas pessoas que estão fora de si, com a sua consciência talvez tão abalada por causa das lutas do momento, por causa do contexto em que está vivendo no momento. Quantas pessoas que estão vivendo em um estado de vulnerabilidade, quantas pessoas que estão vivendo, meus irmãos, com o seu psicológico, com o seu emocional tão abalado, a ponto de estar à mercê, entregue aos caprichos dos inimigos, não é? Então, e aí esta pessoa erra como Noé errou. Ao invés de ter um Sem e Jafé para esconder, para o seu pai não passar mais vergonha, para não trazer à tona, ou seja, para escandalizar os que estavam lá fora, a situação do seu pai, e aí vem o Cã, e ao invés de cobrir, leva para as pessoas que estão lá fora. Que coisa, meus irmãos, que coisa. Então, e o problema disso é o seguinte, eu já falei aqui, repito, nós precisamos vigiar com o nosso comportamento, porque aquilo que nós plantamos hoje, nós podemos colher amanhã, né? Então nós precisamos tomar cuidado, porque as nossas atitudes podem, meus irmãos, gerar frutos, tanto frutos bons como também frutos terríveis. Na igreja nós precisamos, meus irmãos, de pessoas para abraçar. Nós precisamos de pessoas, meus irmãos, para apoiar. Ninguém sabe a luta que o nosso irmão está passando, a nossa irmã está enfrentando, não é? Eu me lembro, meus irmãos, de uma cidade, tinha um jovem, veja bem, e aí aquele jovem estava com cabelo muito grande, e para quem é da Deus Amor sabe, né, vai entender, o jovem estava completamente fora da doutrina, para ficar melhor para você entender, completamente fora. E aí, meus irmãos, tinha uns irmãos lá, estava acabando com aquele jovem. Você não pode, você está desviado, você já está no mundo, irmão, você está desviado. Irmão, e foi acabando com aquele jovem. Aí eu e um outro irmão chamamos aquele jovem à parte e começamos a conversar com ele. A gente fez algumas perguntas, a gente tentou entender o contexto, por que ele não havia cortado o cabelo. Vamos entender o porquê que ele não cortou o cabelo? Irmão, ele começou a chorar. Ele não tinha pai, né? A sua mãe havia separado seu pai, o pai havia abandonado a família, ido embora. A mãe, desempregada, não tinha condições de trabalhar, enferma. E ele começou a chorar por causa da situação financeira tão terrível que ele estava passando. Ele falou: eu não tinha condições de cortar meu cabelo. E nós abraçamos aquele jovem. E a gente deu para ele, na época, meus irmãos, era R$10 um corte de cabelo. Colocamos nas mãos dele R$10 e falamos para ele: irmão, fique em paz, fica tranquilo, né? E aí eu fico imaginando o seguinte, irmão, então aquele jovem, ele precisava mais de uma repreensão naquele momento ou de um abraço? Ele conhecia, ele sabia o que ele tinha que fazer, só que ele não tinha condições, né? Então nós precisamos, meus irmãos, abraçar. Nós precisamos, meus irmãos, abraçar com misericórdia. Precisamos ter coração, precisamos compadecer das pessoas, né? E a gente vê tantas situações assim também acontecendo. Quantas situações assim. Agora veja bem, eu vou contar uma outra situação para os irmãos, mas vamos ver aqui o que as decisões, as atitudes podem atrair para nossas vidas. Esse Cã, ele, meus amados irmãos, ele tomou para si uma maldição tão terrível. A Bíblia diz que essa atitude levou o próprio pai a amaldiçoá-lo. Então, Cã, com as suas atitudes, eu quero crer também
que Cã, nesse momento em que Cã precisava cobrir a vergonha de seu pai, e ele expôs, na verdade ele apenas estava revelando o que ele era por dentro, porque a sua atitude revela quem é você. Então por isso ele foi amaldiçoado, né? Agora, diferentemente dos seus irmãos, tanto Sem como Jafé, eles, meus irmãos, receberam uma palavra de bênção, eles foram abençoados, e até mesmo a sua descendência viveram da bênção que eles receberam ali naquele momento, que teve esta atitude tão louvável, né? Então, amados, vamos tomar muito cuidado, não vamos expor a vida, o erro de ninguém, não. É mais fácil nós expor, se tiver que expor, vamos expor as boas qualidades das pessoas. E é tão terrível, irmão, porque é igual o avião só fica conhecido mesmo quando ele cai, não é? Quando o avião cai, meu Deus do céu, notícia para tudo quanto é lado. Assim também somos nós. Quantas pessoas que só é conhecido, só é falado, o nome dele só está na boca das pessoas quando ele cai no pecado. Quando ele cai no mundo, aí as pessoas começam a falar, meu Deus, como aquela irmã era usada, como aquele irmão era abençoado. Ô, meu irmão, por que não falou logo? Talvez era o que a pessoa precisava de ouvir. Talvez, meus irmãos, esta palavrinha, irmã, você é tão usada por Deus, Deus te usa. Talvez esta palavra seria o remédio que fortaleceria aquela pessoa para não ter saído, não ter caído na armadilha de Satanás. Mas agora, por que esperamos? As pessoas esperam a pessoa cair no erro, esperam a pessoa desviar, para depois exaltar as qualidades louváveis das pessoas. É complicado, meus amados irmãos, né? É muito complicado. Então, meus amados, quem nós somos? Aqueles que encobrem ou aqueles que expõem? Né? Será que ficou bem entendido essa? Eu temo aqui, eu temo que haja, né, meus irmãos, a má compreensão desse encobrir aí, tá? Já falei, já expliquei umas 3 vezes. Eu não estou falando que você tem que passar a mão no pecado, sabe? E exaltar e apoiar com o erro das pessoas. Não é isso. Nós não podemos compactuar com o que é errado. Errado é errado. Mas o que eu digo é que nós temos que tomar cuidado para não expor os erros das pessoas. Isso não vai resultar em cura. Isso vai resultar em morte e não em vida. Publicamente, nós precisamos defender esta pessoa. Porque não é porque a pessoa cometeu um erro que a pessoa já vai ser um errado pro resto da vida. E o tempo que esta pessoa foi honesta, e o tempo que esta pessoa foi firme com Deus, e o tempo que esta pessoa foi tão cheia de Deus. Vamos colocar tudo isso na lata do lixo e agora vamos ver a pessoa apenas como uma pessoa endemoniada, né? Como uma pessoa errada. Então, meus amados, publicamente precisamos defender esta pessoa. E quando estivermos no secreto, vamos pegar um pano, vamos abraçar esta pessoa com roupa de misericórdia, vamos abraçar esta pessoa com roupa até mesmo de confronto. Podemos confrontar esta pessoa e falar, está errado, mas estou aqui para te ajudar a levantar. Estou aqui para te ajudar a não escandalizar a verdade que nós abraçamos, o evangelho que nós cremos. Vamos levantar, meu irmão. Abandona este adultério, abandona esta mentira, abandona este vício, né? Abandona este erro. Estou aqui para te ajudar. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, meus amados, infelizmente, hoje tem mais câncer do que Sem e Jafé. Mas o desafio para a nossa vida hoje não é apenas ouvir esta palavra, mas é decidir, esforçar, pensar de que lado eu estou. Como temos reagido quando as pessoas vêm para nós para falar dos erros das pessoas. Porque tem pessoas que vêm até nós, como sabe, você vê o prazer na face da pessoa em contar a desgraça que as pessoas estão vivendo, não é verdade? Às vezes as pessoas vêm com um sorrisão, meus irmãos, de canto a canto, como se estivesse tão feliz. E aí tem crente que não vigia, ao invés, meus irmãos, de orar pela pessoa, começa também a entrar na conversa.
Aí no final das contas a pessoa sai como certa e você sai como errado, como você que levou a contenda, você que levou a fofoca, você que falou mal da pessoa. Então, o certo é, quando estas pessoas vêm trazer até a nós, neste tom de zombaria, de insulto, de prazer na queda dos outros, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar na mesma hora o cobertor de misericórdia. Falar, meu irmão, minha irmã, vamos fazer uma oração pela pessoa? Vamos fazer uma visita para a pessoa? Vamos procurar entender o contexto que a pessoa está vivendo? Vamos abraçá-lo? Vamos abraçar com tanta graça, com tanta misericórdia, que a gente não vai nem olhar para o erro dela, a gente não vai nem olhar para a vergonha dele. Vamos fazer como Sem e Jafé. Eles resolveram o problema sem expor o problema de seu pai. Isso é muito lindo. Vou repetir. Eles resolveram o problema do pai sem expor o problema do seu pai. Eles resolveram a vergonha do pai sem expor a vergonha de seu pai. Queridos, é possível nós ajudar a resolver problemas sem expor os problemas. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nesta palavra. Eu sinto, meus irmãos, talvez tenha alguém aqui que já foi ferido com palavras. Talvez tenha pessoas que já teve o seu nome exposto, né? E você sabe que no fim você errou mesmo. Você sabe que no fundo, você tomou decisão errada, fez o que não devia. Mas você, quem sabe, está machucado pela forma como foi exposto ao vitupério, né? Para as pessoas, até para as pessoas do mundo. Mas eu quero que você saiba o seguinte: se você reconhece que errou, confessa o teu erro, abandona o erro, e tu alcançarás misericórdia. Eu tenho certeza que esta live é uma live de livramento, para nós não cair no erro de Cã, tomar cuidado, vigiar, porque os cães virão até nós para querer que nós zombaremos do erro das pessoas como ele está zombando. Chegarão para nós, sempre no caminho a gente vai encontrar com os cães, que estarão com um sorriso de canto a canto, querendo nos colocar na conversa, querendo que nós cooperamos com ele, expondo a vergonha daquele que já está envergonhado. Então, quando esses cães chegar para nós, vamos, meus irmãos, repreender, vamos chamar para a oração, vamos mostrar, glória a Deus, as duas faces de Deus. Deus, ele é juiz, ele é, glória a Deus, ele é justiça, mas também é amor, né? Então é uma palavra de livramento para nós hoje, para nós não cair nas armadilhas dos cães. Você pode ver na igreja, se tem um fofoqueiro na igreja, ele sempre vai querer sentar perto de um outro fofoqueiro. Quando ele não acha um outro fofoqueiro para conversar, ele fica todo triste, ele fica até com vontade de ir embora do culto, o culto para ele não está prestando. Você pode ver que um mentiroso sempre vai gostar de estar colado no outro mentiroso. Um problemático sempre vai procurar um outro problemático. Então, cuidado, os cães que gostam de expor os erros dos outros sempre também procurarão encontrar uns outros cães, mas você não é cã. Você é alguém que foi curado por Deus e abraçado com a misericórdia de Deus para hoje usar dessa mesma misericórdia para com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também esta palavra é uma palavra de cura para aqueles que talvez está sendo humilhado, está ferido, e você sabe as cicatrizes, você sabe a dor que isso tem causado no seu emocional, no seu psicológico, mas se cura nesta noite. Jesus te abraça, o Espírito Santo te restaura nesta noite em nome de Jesus. Volte para a posição na presença de Deus, porque as pessoas podem nos apontar, nos ridicularizar, mas Deus é aquele que já está com roupas, cobertor de misericórdia, justiça de Cristo, que foi manifesta ali, né, na cruz do Calvário. Jesus morreu para nos vestir dessa roupa de justiça, para que através dela possamos ser aceitos por Deus. Quando Deus olha para nós que somos pecadores, se nós estiver com o nosso coração contrito, quebrantado, voltado para Cristo, aceitar Jesus, confessar e abraçar Jesus, todas as vezes que Deus olha para nós, pecadores, Ele vê em nós a justiça de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou terminar esta palavra
contando uma história que eu ouvi uma vez, achei muito interessante. E antes de eu contar, você vê, irmão, a importância de nós sermos, preste muita atenção, nunca esqueça, seja amigo da misericórdia, porque nunca se sabe o dia que vai precisar dela. Você vai entender o porquê que estou falando isso, tá bom? Eu vou contar uma história que aconteceu de verdade. E a história que eu quero contar é o seguinte: havia duas igrejas que era pastoreada por dois pastores muito famosos. Só que havia uma diferença muito grande de um pastor para o outro. E ambas as igrejas eram lotadas, muito cheias. A diferença que havia entre eles era o seguinte, porque um pastor era muito duro, sabe? Era muito duro. Ele queria que as coisas fossem do jeito dele, né? E quando alguém errava na igreja, meu Deus do céu, qualquer errinho era motivo de banco, disciplina, e era dura disciplina. E era muito carrasco. E já o outro, meus irmãos, ele era completamente contrário. Quando alguém errava, caía no pecado, alguém cometia algo errado, ele fazia de tudo para abraçá-lo. Ele confrontava, corrigia, mas também abraçava. Meu irmão, sacode a poeira, levanta, não sai da igreja, é assim mesmo. Você perdeu uma batalha, mas a guerra continua, né? Se arrepende, pede perdão, e Deus já te perdoou, sabe? Ele tentava, meus irmãos, curar as pessoas, ele abraçava. Esse pastor era amigo da misericórdia, ele usava muito a misericórdia. Então, já diferente do outro, o outro era muito carrasco. E aí o que aconteceu? Em uma mesma época, os dois pastores caíram no adultério. Meu Deus do céu, isso foi uma bomba para ambas as igrejas, né? Foi um ridículo, como de fato é até hoje. E aí, meus amados, a igreja do pastor Carrasco, meu Deus do céu, foi como se fosse um furacão, um vento passou e o povo saiu tudo da igreja. Saíram da igreja. E sabe o que fez? O que aconteceu? A igreja do outro pastor, que era amigo da misericórdia, embora ter caído no adultério, por incrível que pareça, a igreja dele encheu ainda mais. Ao invés da igreja dele fechar e acabar com tudo por causa do escândalo, a igreja encheu. E aí, o outro pastor ficou analisando, mas espera aí, por quê? Que a minha esvaziou? Não estou conseguindo nem pagar aluguel? E porque a dele está lotada cada vez mais? E aí, meus irmãos, ele foi conversar, entrevistar alguns membros da igreja desse pastor. E aí, sabe o que alguns dos membros falou para ele? Pastor, você sabe por que a gente não abandonou o pastor? Nesse momento que ele mais precisou da gente? Porque ele também não nos abandonou. Quando nós erramos, cometemos muitos erros, ele não nos abandonou. Sabe por que a gente não deixou ele sozinho, pastor? Porque o dia que eu errei, cada um contava o seu testemunho, porque o dia que eu errei, ele me abraçou. Agora ele errou e eu estou aqui para abraçá-lo. Aí já vinha outro e contava, pastor, eu cometi tal pecado assim, assim, assado. Ele foi lá na minha casa, me abraçou, me ajudou a restaurar, me ajudou a levantar novamente. Por isso, hoje ele precisa de uma mão amiga e eu estou aqui para ajudá-lo. E aí, meus irmãos, depois que ele entrevistou, meus irmãos, ali uma boa quantidade de irmãos daquela igreja, ele saiu de lá em lágrimas, porque ele começou a lembrar, foi como se fosse um filme que viesse ali na sua mente, na sua cabeça, como ele agiu tão pesado com as ovelhas que eles pastoreavam. Quando as suas ovelhas tropeçavam, ele não usava de misericórdia, ele era muito carrasco, não é? E já a igreja do outro pastor era para esvaziar, mas todo mundo ficou lá, irmão. Todo mundo ficou lá dizendo, pastor, o senhor errou, mas a gente está aqui para te ajudar a recuperar, restaurá-lo. Esse pastor foi sempre amigo da misericórdia. E o dia que ele mais precisou da misericórdia, a misericórdia o abraçou. Então, meu irmão, fica com esta reflexão.
Seja amigo da misericórdia. Não é porque nós hoje talvez estejamos no auge, na caminhada ministerial, e somos melhor do que ninguém. Não. Você pode ser um bom pregador, mas você não é perfeito. Você pode ser um bom levita, canta muito bem, prega muito bem, é uma bênção na obra de Deus. Mas nunca se esqueça que todo dia precisamos da graça e da misericórdia do nosso Deus. Cuidado como trata as pessoas hoje, porque amanhã você pode precisar de um tratamento. Amém, meus irmãos? Então, sejamos amigos da misericórdia, assim como Sem e Jafé usou aquele cobertor numa espécie de graça, de misericórdia, para falar: meu pai, o senhor está bêbado, está inconsciente, está uma vergonha, mas a gente não vai expor a sua vergonha.